necessárias para as nossas vidas. Diante de Ti estamos para poder realmente refletir sobre tudo que nos faz bem e o que não nos fez bem nesse dia, meu Pai. Durante esses dias, até o último culto para cá, meu Pai, temos a oportunidade de refletir aquilo que pudermos ser e fazer o bem. Porque sabemos, meu Pai, que se não fizermos o bem, sabendo o que devemos fazer, assim pecamos. E peço, meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa fazer com que nossa vida seja transformada, para conseguirmos cada vez mais a graça do Seu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, traz a bênção em nossas vidas, que queremos mais depender do Senhor, queremos verdadeiramente se entregar ao Senhor, para que nós possamos ter mais vida, em nome de Jesus. Faz com que nesse momento, meu Pai, nós possamos verdadeiramente encontrar o Senhor em espírito e verdade. E eu digo em nome do Senhor Jesus, todos os ouvidos que estavam tapados pela potestade maligna, todos os ouvidos que tentaram distorcer o entendimento da palavra de Deus, que caia por terra, que os olhos se abram espiritualmente e que possamos ver com o olho do Espírito, Pai, para que possamos verdadeiramente enxergar a Sua face e receber de Ti a Sua providência divina em nossas vidas. Abençoa, Pai, todas as nossas vidas. Restitui e regenera, Pai, todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão passando por problemas de saúde, meu Pai. Faz com que a doença saia do nosso corpo. Faça com que as dores não prevaleçam em nosso corpo, meu Pai. Porque nós acreditamos na Sua palavra. E o Senhor nos garante que nosso Senhor Jesus Cristo levou todas as enfermidades. E nós cremos nessa palavra, Pai. E acreditando nessa palavra, determinamos em nossas vidas que somos sarados, que somos pessoas com vida e vida com abundância. Glória seja o nome do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor? A palavra de Deus, a Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Já avisando que já na Santa Ceia, essa semana estamos orando para a Santa Ceia do Senhor. Estamos fazendo com que nós possamos estar cada vez mais santificados, separados para o Senhor. Então, dentro dessa comunhão com o nosso Senhor, eu peço que você cada vez mais se aplique a buscar, a meditar na palavra, porque essa vai ser a última Santa Ceia do ano que nós vamos ter. E logo em seguida, já no dia 18 e no dia 20, nós vamos começar o projeto de vida para o ano 2013. E na Santa Ceia nós vamos já distribuir os panfletos para você começar já a preparar o seu projeto de vida, a você já escrever aquilo que você pretende para o ano 2013. Eu gostaria que nesse ano você também pudesse levar para mais pessoas o projeto de vida, para virem acompanhar. Vai ser 3 dias a semana, nos dias normais de culto, e nós vamos estar preparando a palavra somente para o projeto de vida. E que você possa, nesse projeto de vida e aquilo que você escrever, você escreva muito mais o seu lado espiritual. Porque na hora que você conquista as bênçãos de Deus na sua vida, Deus ampara você com as bênçãos dos céus e faz materializar tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você quer. Os desejos do teu coração se realizam na mão de Deus. E quando nós fazemos essa em obediência a Deus, Ele nos ampara de todas as maneiras.
porque muitos pedem coisas materiais, mas nós vivemos e estamos aqui num momento espiritual. E se nós não se chegarmos a Deus espiritualmente, que Ele é Espírito, como que nós vamos ter comunhão para pedir algo material a Ele, se não estamos ligados a essa videira? Então, quando nós começarmos a distribuir, comece a meditar na palavra, comece a orar a Deus, e tenha a direção do Espírito na sua vida para fazer o seu projeto. Que às vezes você acha a sua necessidade, às vezes, fala muito mais alto do que o que Deus quer. Mas deixe Deus trabalhar. E comece a colocar os projetos de Deus na sua vida. Porque com certeza, os projetos que se ligam na mão de Deus, eles se realizarão na sua vida. Tenha certeza disso. Glória a Deus. Amém. Abra lá então 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 4. No verso 4 está escrito: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Repita comigo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus. Deixa eu falar com Deus. Pai, em nome de Jesus. Nesse momento, Pai, agradecemos o Senhor por estarmos diante do Seu trono e recebendo a Sua palavra, o Seu alimento, meu Pai. Que eu creio que diante das Suas palavras, Pai, elas se tornarão revelações para nós. E acreditando nessa premissa do Senhor, nós estamos aqui para poder receber tudo que o Senhor tem de melhor para nós. Porque nós queremos receber de Ti, Pai, a Sua palavra, a Sua orientação, aquilo que vem do Seu reino, meu Pai. Venha para encher o nosso vaso, venha para realmente mostrar a nós o que é verdadeiro. Faça com que da minha vida, Pai, eu não possa fazer nada e convença ninguém, mas eu sei que o Seu Espírito, que está no meio de nós, pode sim fazer isso, Pai, convencer-nos e trazer a Sua sabedoria e a Sua integridade espiritual em nossas vidas. Peço, Pai, que nesse momento me diminua a pó, mas que o Senhor prevaleça na minha vida. Usa-me, Pai, como nunca usaste antes, para que nós possamos sair daqui revestidos e completos e abundantes da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, se você tiver glória a Deus, eu vou glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Poderoso. Glória a Deus. E nesses versos da palavra de Deus, onde Paulo fala aos Coríntios, e muitas vezes eu comecei, me foi colocado justamente em cima desse verso, aqui no 7, onde nós repetimos. Eu acredito que todos nós entendemos o que nós lemos. Amém? Amém. Você entendeu o que você leu aqui? Amém. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Às vezes, querido, nós queremos buscar algumas coisas que não é permissiva ainda para nós. Mas o Espírito Santo às vezes começa a direcionar as nossas vidas para nós podermos ser mais eloquentes ou mais úteis em determinados lugares da nossa vida. E às vezes nós não entendemos isso e nos rebelamos contra a palavra de Deus. E não entendemos o que está acontecendo, que Deus quer fazer conosco.
E às vezes nós deixamos até mesmo de congregar a uma igreja, de estar junto à palavra de Deus, porque não entendemos o que o Espírito quer naquele momento da nossa vida. Mas o que o Espírito dá para nós e mostra para nós, o Espírito do Senhor, Ele faz quando as coisas são úteis para Deus. Acondiciona as nossas vidas a ser limitadas espiritualmente, para que nós possamos fazer o melhor para Deus. Porque, querido, nós todos somos ferramentas hábeis na mão de Deus. E quando não temos a habilidade, Deus nos mostra e nos faz sermos capazes para fazer tal coisa. E para fazermos tais coisas, às vezes, nós precisamos aprender. E quando nós não entendemos e não queremos entender, aí começa a ficar difícil a nossa vida. E Deus quer que nós sejamos hábeis e sejamos úteis para fazer tal circunstância para Deus. E às vezes nós não queremos. Às vezes nós voltamos para trás e falamos: eu não quero. Eu não quero fazer isso para Deus. Eu quero fazer tal coisa para Deus. E Deus quer te usar como Ele determina. E se nós sempre colocarmos a nossa posição antes da posição de Deus, nós vamos ficando cada vez mais tristes e agoniados dentro da presença de Deus e na casa de Deus. Porque às vezes Deus quer nos usar em outra maneira, quer nos habilitar a fazer outras coisas. As coisas que às vezes nós não sabemos fazer, coisas que nós não temos domínio nenhum de fazer as coisas. Deus quer nos habilitar para fazer aquilo. E muitas vezes na minha vida, eu não entendia por que eu estava fazendo aquilo. O meu orgulho, a minha arrogância, às vezes começava a tomar conta do meu eu, e começava a me afastar de Deus, e começava a me mostrar que eu não precisava de Deus. Para que eu ia fazer isso? Para que eu ia fazer tal coisa? E Deus foi me moldando, Deus foi colocando na minha vida circunstâncias para eu poder entender o que Deus queria de mim. Aonde eu cheguei a um tempo a desistir da igreja. E não queria mais. Ia porque eu tinha que ir. Eu ia porque eu precisava estar. Mas não que isso me agradava. Eu comecei a me atarefar com outras coisas para cumprir um tempo de não ter tempo de chegar a Deus. Comecei a me atarefar tão grandemente com as coisas do mundo que eu não tinha mais tempo de fazer nada para Deus. Até um dia que Deus foi claro comigo entre a vida e a morte. Era só eu decidir naquele momento. Era somente eu decidir naquele momento se eu queria Deus ou eu não queria Deus. E Deus foi bem claro. Ele falou: você vai me servir ou não vai me servir? Foi quando realmente eu fui atropelado, ou melhor, eu me atropelei, né? Com o meu carro, um caminhão passou sobre mim. E ficou somente o banco meu intacto no carro. O carro não aproveitou nada, mas o caminhão entrou até o meu braço. O caminhão cheio de cal entrou na lateral do meu carro e foi arrastando eu, acho que uns 18, 20 metros, na marginal. Eu estava errado, mas até o meu braço o caminhão chegou e não passou dali para cá. Eu saí do carro e Deus foi claro: você é meu filho, eu te quero para mim. E se naquele momento eu tivesse a revolta e de falar
que as coisas eram de outra maneira, eu tenho certeza que eu não estaria. Mas Deus tem uma promessa na vida de cada um. Deus tem uma ligação na vida de cada um para o que Ele quer fazer. Não é o que nós desejamos fazer. Às vezes nós queremos fazer isso, fazer aquilo. Nós precisamos apenas fazer. Precisamos apenas iniciar. Às vezes, querido, Deus começou conosco e começou a fazer um trabalho comigo, e depois a minha esposa veio junto a mim, e nós começamos a limpar banheiro, a limpar vaso de sanitário, a estar numa cozinha, passando madrugadas inteiras, mexendo panela e não dormindo. Mas eu estava fazendo a obra de Deus e fiz a obra de Deus. E continuo fazendo com alegria a obra de Deus. Mas nós precisamos entender o que Deus quer de nós, se colocar à disposição para poder fazer a obra de Deus. Porque quando nós não estamos dispostos, nós estamos cansados com as coisas do mundo, quando as coisas do mundo nos deixam assoberbados, quando nos deixam em condições de não fazermos nada para Deus, é quando ainda não nos decidimos a buscar verdadeiramente Deus. Porque, querido, eu passava sexta, né, Sônia? Pelo encontro com Deus. A Sônia também começou o terceiro encontro depois de mim, não é isso? Começava a quinta-noite, não, encontro com Deus. Que era lá na escolinha, sexta, né? A gente chegava lá sexta-feira à noite, até domingo, às 7 horas da noite, nós não dormíamos. E nós chegávamos e estávamos fazendo a obra de Deus continuadamente, sem dormir e sem se cansar. Agora, o que é isso? É o sobrenatural de Deus. Nós dobrávamos o joelho e orava, e Deus cumpria a palavra dele. Nós víamos as pessoas que estavam passando pelo encontro, dormindo, e nós íamos lá e dávamos água, e com os olhos quase caindo em cima da pessoa, e nós íamos lá e desentupia banheiro, e às vezes as pessoas começavam a passando mal, e a gente acudia, mas Deus sustentava nós todos os dias. Deus sustentava porque nós estávamos dispostos a trabalhar para Deus. Não importa o que você fizer para Deus, importa é fazer para Deus. E Deus foi nos capacitando, foi dando para nós as condições de nós podermos fazer. E há um dia, e falo para vocês isso como testemunho, estávamos trabalhando num encontro de casais. Nós estávamos assessorando um casal que era muito experiente, que fazia um trabalho com ele, com o pessoal lá, e nós estávamos apenas ajudando a pessoa. E naquele dia, estávamos com os casais nas salas, e o coordenador do encontro, aquele dia, não sei porquê, eu não entendi até hoje, porque era sempre 4 casais que ficavam atendendo outros casais. E naquele dia o coordenador estava sem a esposa dele e veio na nossa sala. E nós começamos a conversar com os casais, ele também conversaram, ele tem tempo já de trabalho com casais, e conversando. E naquele momento, acho que o Espírito me usou, e eu comecei a falar para o casal, comecei a ministrar a vida deles. Aí esse senhor, que chama Birajara, olhou para mim: você já está hábil, vocês dois estão hábeis para poder realmente trabalhar com casais, porque o Espírito Santo já está usando vocês para fazer isso. E quando nós se dispomos a fazer de coração, de verdade, porque quando nós não íamos para dormir num hotel luxuoso, para poder dormir em ar-condicionado, em cama de colchão de
de água, nós íamos para dormir simplesmente no chão. Às vezes baratas passando, às vezes as coisas ruins ao nosso redor, e nós estamos dispostos a fazer a obra de Deus pelo amor de muitos. E o que o Senhor mostra para nós aqui nessa passagem é que nós precisamos entender o que o Espírito quer de nós, e precisamos fazer alguma coisa para Deus. Nós precisamos se mostrar para Deus e falar: eis-me aqui, porque muitos chegam dentro da igreja: ai Senhor, eis-me aqui, mas na hora que é para ser capacitado para fazer a obra de Deus, não dá, eu tenho que fazer hora extra hoje, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, eu tenho que fazer outra coisa. Mas quem está chamando não é homem, quem está chamando é Deus. É aquele que te deu a vida, aquele que vai te capacitar a fazer o melhor. E às vezes nós estamos sendo submetidos às ordens humanas e esquecendo o que Deus quer fazer. E isso não tem idade, querido. Às vezes as pessoas falam: eu já estou além da idade de poder fazer alguma coisa para Deus. Não, querido. Abraão tinha muitos anos de vida. As pessoas que a palavra de Deus nos dá a direção de muita idade que eles tinham. Às vezes você, veja só, veja como é as coisas. Às vezes dentro do seu cotidiano, você pode ter seus, como eu, meus 47 anos. Às vezes nós se achamos prontos para mexer uma laje, para fazer alguma coisa bruta, para construir uma parede, para colocar o nosso azulejo, né, Felipe? Para colocar alguma coisa, e nós achamos força para fazer isso. Mas quando é para nós fazermos uma oração a Deus para alimentar o nosso corpo, nós não achamos tempo para isso. Às vezes nós, e às vezes mulheres, eu sei disso, que há mulheres que não têm tempo, que trabalham, que mulheres trabalham dignamente, trabalham em casa, trabalham no trabalho, cuidam de filhos e fazem tudo o que tem que fazer, e às vezes acham ainda o tempo na madrugada para simplesmente limpar um armário, para fazer as coisas. Mas a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e aí nós começamos a ver as coisas cansadas, nós começamos a ver o nosso corpo exausto, e aí o nosso corpo já não suporta mais. Aí nós começamos a ter realmente a condição de buscar menos a Deus, e o Espírito menos usa nós, que nós não estamos sendo habilitados para buscar ao Senhor, para buscar a verdade, e o Senhor não tem como utilizar-nos, porque nós não estamos prontos a receber de Deus aquilo que Ele quer, porque Deus tem dons para dar para nós. Ele quer que nós sejamos hábeis. Querido, a preguiça, o orgulho, a vaidade são inimigos de Deus. E ainda muitos não entenderam essa circunstância perante a palavra de Deus. Não é homem que diz isso, é a palavra de Deus. A palavra nos dá a direção bem clara do que nós devemos fazer, de nós olharmos para a palavra, lermos, meditar nela, não ler, mas meditar na palavra de Deus, porque ela vai nos trazer vida. Aí nós estamos aqui olhando para as coisas que estão acontecendo, estamos aí ao redor de muitas circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida. As pessoas falando aí que se destrói ônibus, que as pessoas estão fazendo isso, e estão matando, então isso, então aquilo. Querido, você precisa confiar mais em Deus, você precisa ter a confiança do Senhor. Porque quando nós, querido, começamos a meditar na palavra, nós começamos a viver a palavra de Deus nos mostra, porque lá em Mateus 16, ele diz assim:
eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. Ele está enviando nós no meio dos lobos, no meio das pessoas que querem tirar as nossas vidas, no meio das pessoas que estão querendo realmente nos matar. Portanto, ele diz: sedes prudentes como a serpente e inofensivo como as pombas. Nós precisamos ir no meio desses lugares aonde estão acontecendo as perversidades, as maldades, mas ser esperto a tudo, estar pronto a tudo, estar olhando a tudo, mas não ameaçar ninguém, ser inofensivo, ser uma pessoa da paz, uma pessoa que quer tranquilidade, porque muitas vezes nós queremos sair de arrogantes. Eu vou, se eu achar um carinha desse no meio da rua, eu já pego o meu ferro e vou dar na cabeça do cara. Querido, não funciona. E falo para vocês, antes de me converter, eu tinha um revólver dentro da minha casa, guardado lá, porque nós fomos assaltados. Atiraram na minha esposa e no meu filho, o Marco Aurélio, quase tirando a vida, e eu fiquei com medo. E achava que aquilo ia me resguardar. Achava que isso ia me resguardar. E depois fui assaltado de novo e o ferro lá dentro. O que resolvia? Resolvia nada. Não tinha porquê. Aí Deus me tocou. Pegue aquela circunstância e entregue, porque isso não é seu. Quem te protege sou eu. Quem te protege é eu que te escolhi. É eu que vou tomar conta da sua vida, da sua família. E peguei e coloquei nas mãos da autoridade, entreguei, documentei. E não sei o que fizeram, mas na minha vida eu não tenho mais isso. Nada humano pode realmente cuidar de mim. E nós não estamos ainda tomando conta de que Deus pode nos livrar das coisas permissivas do homem. O homem pode tentar tudo contra você, mas às vezes alguém pode mirar para você e não vai te ver, e não vai te olhar, não vai conseguir te enxergar, porque o Senhor colocará uma venda nos olhos dele e você escapará. Ele vai te dar um escape de todas as coisas, mas nós precisamos crer, porque se nós não formos útil para o Espírito Santo usar a nossa vida, para que nós estamos vivendo? Para ser mais uma pessoa a ficar velha e ficar idoso e depender do dinheiro que o governo não dá? Às vezes nós não estamos querendo ser alguém, nós estamos apenas querendo ser mais um. E isso, todas as minhas orações eu digo: Pai, eu não quero ser mais um pastor, eu quero ser o seu pastor. Eu quero pastorear as suas ovelhas. Não quero pastorear as ovelhas e bodes do mundo, não quero. Eu quero pastorear as suas ovelhas que vós enviar a mim, enviar a minha esposa. Essas eu vou cuidar com capricho. Essa eu vou cuidar, meu Pai. Quando vier nas nossas mãos, assim eu vou cuidar. Mas muitas pessoas ainda não entenderam que se colocar e receber do Espírito a manifestação dele em nossa vida, nós estamos querendo que se viva na igreja, viva com a Bíblia. Não, querido. Você tem que viver dos frutos do Espírito. Você tem que viver dos frutos que o Espírito te dá, para nós podermos realmente estar sendo abençoado todos os dias. E quando você tiver os frutos e começar a poder cada vez mais dar frutos nessa árvore que somos nós, Deus vai nos capacitando com os dons. Depois, na sua casa, se você quiser, leia lá do 12 até o 14 de 1 Coríntios, que fala justamente sobre essa diversidade de manifestação do Espírito, que fala dos dons, quais são os dons, e muitos ainda não entenderam isso. Às
vezes, querido, nós estamos chegando a escutar pessoas que estão realmente falando da obra de Deus, mas a palavra de Deus nos mostra quais são os dons que o homem de Deus precisa ter, que pode ter. Porque às vezes nós pedimos um dom. Ai Deus, eu queria falar muito em línguas, me dá o dom de línguas. A palavra de Deus pede para nós pedirmos melhores dons, mais de um dom, para Deus nos dar dons, para nós podermos fazer o melhor para o próximo, para ser útil para alguma coisa nessa terra. Porque às vezes nós vamos passar durante a nossa vida o tempo todo gemendo, o tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando das coisas, e não estamos tomando direção da palavra, não estamos tomando conta da nossa vida espiritual, e queremos as bênçãos de Deus que caem na nossa vida. Querido, é muito mais fácil cair uma caca de passarinho do que uma bênção. A gente não se pronta a poder buscar a Deus e ser útil a Ele. Às vezes nós deixamos de buscar a Deus por simplesmente de fazer um bolo ou de apertar um parafuso. Não vai dar tempo de buscar a Deus. Querido, buscar a Deus nós temos que buscar o dia inteiro. Todo dia, todo momento, toda hora. Comece a ver dentro do seu dia, dentro do seu movimento de dia, quantas vezes você glorifica o Senhor? Quantas vezes você diz glória seja o nome de Deus na minha vida? Eu estou passando fome, mas glória a Deus. Glória a Deus que o Senhor está me aperfeiçoando, porque o Senhor vai me enviar lá no deserto para evangelizar. O Senhor está me capacitando para me comer o mínimo, para eu poder ir buscar aquelas almas. Pense com o valor de Deus. Nós estamos pensando com o valor da carne, e nós estamos morrendo, e não estamos percebendo o que está acontecendo em nossas vidas, e não estamos sendo útil para o Espírito. Querido, há muitas pessoas que tentam enganar as ovelhas, e eu falo para você, e são enganadas, são verdadeiramente enganadas. Sabe por quê? E não é culpa dos pastores, não. Não é só a culpa deles, que são falsos. É culpa das pessoas que não se alimentam da verdade. Porque as pessoas que não se alimentam da verdade são iscas fáceis. Querida, a mesma circunstância. Veja só, você está dentro num pesqueiro, aonde deixam os peixes, os donos dos pesqueiros deixam os peixes sem comer durante uma semana. Não dão ração, não dão nada para aqueles peixes. Aí abrem o pesqueiro. Eu até um dia fiquei com dó, que meu tio, que mora lá em Agudos, ele foi pescar no pesqueiro e pescava com capa de fio elétrico. Eu falei, mas Senhor, dá sabedoria para o peixe, dá sabedoria. E pegava os peixes, punha a capa de fio vermelhinho e jogava lá dentro com o anzol e pegava o peixe com aquilo, porque eles estavam esfomeados. E às vezes as pessoas não conseguem ler, não conseguem saber o que é a palavra, elas estão tão sedentas que elas querem de qualquer jeito, de qualquer maneira, uma solução para a sua vida, que elas encontram as pessoas que simplesmente tiram o melhor delas, e falsamente, assim, na boa, como realmente fosse café da manhã, estivesse tomando café com a pessoa. As pessoas tiram as coisas dos outros sem elas perceberem. E todos nós sabemos disso. E eles mesmos sabem disso. Mas são cegos, porque estão simplesmente domesticados pelo mal. Não são capazes de enxergar aquilo que é a verdade. Porque as pessoas estão cada vez mais orientadas a buscar a mentira
mentira que é mais fácil de se cumprir na vida do que a verdade que tem que se esforçar para buscar a bênção. E quando nós começamos a ver essas pessoas, nós temos que orar para essas pessoas, porque Deus quer realmente o corpo dele em plenitude. Ele quer o corpo unido, Ele quer o corpo perto de Deus. Nós somos todos um corpo só. E às vezes, querido, isso eu já escutei uma pessoa falar, que se nós somos membros do corpo, alguns membros dos corpos têm que fazer a parte suja. Alguns membros do corpo têm que fazer uma parte que ninguém quer. E nós precisamos saber o que Deus quer que façamos. Porque todo mundo quer ser cabelo, todo mundo quer ser olhos, todo mundo quer ser rosto, todo mundo quer ser braço, perna. Mas e os outros membros? Há uns membros que precisam realmente fazer a parte que precisa ser feita, a parte suja. E muitos não querem essa parte e não são capazes de poder buscar ao Senhor, porque acham que estão sendo desmerecidos. Mas dentro do nosso corpo, em algumas partes, em alguns membros nossos, se não existissem, nós não vivíamos. E dentro do corpo de Cristo é a mesma circunstância. Se não existirem esses membros perante o corpo de Cristo, não existe corpo de Cristo. Tem que existir aquele que exorta, tem que existir aquele que revela, tem que existir aquele que profetiza, mas existe aquele que te traz para a verdade. E quando aquele que te traz para a verdade, que faz o papel sujo, a pessoa, não, isso eu não quero na minha vida, porque está tão impregnado com mentiras dentro de si, que quando é chamado para a verdade, a pessoa espana, e aí não quer mais a verdade, não quer mais saber o que é a verdade de Cristo, quer saber de estar no lugar, de receber a palavra e poder simplesmente ir e fazer no seu dia a dia. Mas o que Deus nos chama hoje, nos chama para falar que nós somos capacitados por Deus, que nós somos pessoas privilegiadas por Deus, que nós estamos capacitados a fazer o que o nosso Deus quer. É só nós deixarmos o Espírito começar a trabalhar em nossa vida, a nós fazermos as coisas que têm que ser feitas. Porque, querido, essas pessoas que estão sedentas, elas entram em qualquer lugar e começam a receber qualquer coisa. Elas não têm condição de saber o que é verdade. E como nós sabemos a verdade, pastor? A Bíblia nos ensina quais são os dons que as pessoas têm que ter em cima do altar, falando, ministrando a vida de alguém. As pessoas que têm que ministrar a vida de alguém, quais são os dons? Está escrito na palavra de Deus. Existe na palavra de Deus dons de tirar dinheiro? Não tem. Não tem. Não existe esse dom aqui. Dom de ser eloquente na palavra, de enganar os outros? Não tem. Não existe esse dom na palavra de Deus. E muitos ainda estão exercitando esse dom e achando que é de Deus. Deus não dá esse dom porque vai humilhar e vai poder fazer o pior para a vida das pessoas. E as pessoas não entendem, infelizmente. Por isso que nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos olhar mais para a Bíblia e poder realmente entender o que Deus quer de nós. Porque, querido, vai continuar a mesma circunstância. Porque essas falsas pessoas ainda vão chegar na frente de Deus e vão falar assim: eu fiz, eu deixei de fazer, como está escrito aqui em Mateus 7, querido. E nós sabemos disso. Nem todo que me diz santo, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos
fizemos muitas maravilhas? Então, direi diretamente: nunca os conheci, apartai-vos de mim. E quem estiver nesse rebanho, quem estiver junto a esse rebanho, vai seguir o mesmo caminho daquele pastor, daquele que condiz a vida. E muitos ainda não entenderam, porque eles estão simplesmente usando a palavra para enganar. E a palavra dá simplesmente esse tipo de circunstância. E diz lá ainda em Mateus 24:11: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então nós não precisamos ficar revoltados contra isso, porque está escrito que existiria, está escrito que viria essas pessoas. Não precisamos ficar abominados com isso que está acontecendo. Não, querido, isso é palavra de Deus, está acontecendo. O que nós precisamos saber é como não entrar na mesma rede. Não precisamos, tal pessoa é assim, porque não cabe a nós ajuizarmos. Mas lá é assim, querido. É Deus que é juiz, não é nós. Deixa nós fazer a nossa parte, buscar, porque senão nós vamos entrar no mesmo saco de farinha e ser igual. Nós precisamos pregar a palavra e buscar em Deus dons e ser útil para o Espírito Santo. Se você encontra um amigo seu e você tem a liberdade de saber o que está sendo colocado, da maneira que está sendo colocada, querido, a verdade vai aparecer. A verdade vai aparecer nos olhos e as pessoas saberão que o Senhor é um só. E para chegar a Deus só existe um caminho. Não existe o caminho monetário, não existe o caminho só de cura, não existe só o caminho de libertação. Existe um caminho que se chama Jesus. Ele é a palavra, Ele é o verbo. E se nós não sabemos como é a palavra, nós não vamos chegar lá. Porque muitos vão simplesmente chegar: eu conheço a Bíblia, eu sei que está escrito lá em Isaías 53 que Ele levou todas as minhas enfermidades. Querido, o que mais? Não, só. Querido, nós precisamos ser espertos com o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não estamos vendo. E outro dia eu estava até conversando sobre isso. Às vezes as pessoas estão tão querendo buscar a Deus, que não estão olhando ao redor as coisas que estão acontecendo. A palavra pede para nós vigiarmos. Vigia e ora em cima daquilo que você está vendo. Às vezes nós estamos: estou na presença de Deus, Deus vai te proteger, Deus vai me proteger. Vai, querido, Ele vai te proteger. Mas não seja uma presa fácil para o mundo, querido. Não tenha sua mente voltada a condições do mundo, porque você vai ser surpreendido por coisas malignas. E se você não for capacitado pela palavra, você vai ser realmente enredado. Aí as coisas começam a dar errado na sua vida. Você fala: mas eu estou na casa de Deus, querido. Melhor não estar. Porque se você está na casa de Deus, entra e sai do mesmo jeito, você não está na casa de Deus. Você está em um lugar. Porque a casa de Deus é quando nós nos ajuntamos em espírito e em verdade, para adorar a Deus, para nós podermos entregar a nossa vida a Deus. Porque muitos entram dentro da casa de Deus e não se entregam a Deus. Deus me usa, Deus me ajuda a resolver esse problema. Deus, eu preciso mais do Senhor, eu preciso que o Senhor possa me dar mais uma oportunidade. Eu sou ruim, eu quero me arrepender, eu quero estar junto ao Ti, Pai. Eu quero saber mais do Senhor. E as pessoas não estão realmente mais com esse coração de adoração. As pessoas têm, como eu falei na escola bíblica, as pessoas têm medo de Deus. Eu vou na igreja porque já viu, né? Se não for na igreja, rapaz, a coisa fica complicada. Querido, quando você vem na casa de Deus, não venha com medo.
Você está com medo, está simplesmente tendo que vir? Não venha. Não venha na casa de Deus. Venha para você adorar a Deus. Para você receber de Deus tudo que é pertinente a você. Não importa a quem está do teu lado, ou quem está fazendo, ou deixa de fazer. Receba de Deus a promessa dele. Receba da parte sua o que você tem direito de receber de Deus. Porque Ele vai te usar, Ele vai te mover para você fazer o melhor para Ele. Ele não vai usar aquele que não tem compromisso com Ele. E se nós não tivermos compromisso com Deus, com quem nós vamos ter? Porque na hora que o calo apertar, que a circunstância se fechar, até o ateu, querido, como eu sempre falo, coloca um ateu numa Kombi sem breque, numa descida, veja o que ele vai falar. Ele vai falar: Deus, me ajuda. Nós temos que esperar acontecer para poder buscar. É melhor nós estarmos e que não aconteça na nossa vida. Aí nós estamos na presença de Deus. Você crê nisso? Feche seus olhos. Eles vão cantar o hino. Eu queria que você pudesse realmente se entregar a Deus. Porque nós estamos vendo aí as pessoas, no último tempo aí, as pessoas sendo levadas pelos lobos. As pessoas sendo levadas pelos lobos, e nós estamos simplesmente vendo elas sendo enganadas. E essas pessoas que estão sendo levadas por esses lobos, querido, fazem parte do corpo de Cristo. Imagine você faltando um pé seu. Imagine você faltando uma mão sua, faltando um olho, faltando a boca. É assim que Jesus sente-se, porque às vezes está faltando um pedaço do corpo dele ainda. E nós estamos querendo buscar essas vidas. E nós precisamos, querido, buscar. Porque a palavra, ela diz, em 1 Coríntios 12, aqui mesmo, no verso 13, diz: pois todos nós fomos batizados em Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um único Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor. Por isso que nós temos que ter mais ousadia, temos que nos capacitar mais, temos que buscar mais e pedir a Deus e fazer com que os frutos do Espírito brotem em nossa vida, para que nós possamos pedir os dons. Tenha certeza que Deus vai te abençoar. Feche seus olhos e busca o Senhor. Onde o impossível pode se realizar.
Colossenses, no verso 3. Entenda só o que a palavra diz. Colossenses 3, no verso 12, ele diz: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazer vós também. Porque nós precisamos ter esses frutos em nossas vidas. Nós precisamos perdoar, ter a bondade, ter a benignidade, a humildade, a mansidão e suportar todos em Cristo, verdade. Porque o Senhor quer nos usar e nós precisamos mostrar os nossos frutos. Porque como Ele poderá dar os dons para nós se nós não temos mansidão? Como Ele pode dar os dons de falar, os dons de sabedoria, os dons da palavra, os dons da profecia, os dons de línguas, de interpretação? Se de repente no lugar que você está falando, alguém chega para você e fala: eu não acredito em nada que você está fazendo, e você querer pulsar no pescoço dele, cadê a mansidão? Deus quer que nós tenhamos os frutos para que Ele possa dar os dons. Oh, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toque em nossas vidas, nos traz realmente a mansidão para recebermos a Sua palavra, Pai. Despojamos de tudo que nós temos dentro de nós, negamos o mundo, Pai, dentro da nossa vida, meu Pai. Não queremos que Ele faça parte de nós, não queremos mais com que as contendas venham fazer parte da nossa vida. Nós queremos que seja trocado, Pai. Queremos que o Senhor encha-nos com cada vez mais longanimidade, com mais humildade, Pai. E nós estamos aqui, Pai, para buscar e aflorar os frutos, porque quando tivermos os frutos, Pai, o Senhor trará os dons para a nossa vida, e tudo se fará conforme seja a Sua vontade, e seremos úteis, Pai, para que o Espírito Santo use nossa vida. Pai, em nome de Jesus, abençoe todas essas famílias, meu Pai. Abençoa todas essas vidas, que não falte nada na vida delas, meu Pai. Que não falte a paz, que não falte saúde, que não falte a prosperidade, meu Pai. Que cada um possa ter e comer o melhor dessa terra, e poder estar cheio da presença do Senhor, porque nada nos faltará quando o Senhor nos completar. Nós somos um vaso cheio da unção verdadeira do Seu Espírito. Glória ao Senhor. Deus salve com você. Deixa eu falar só uma coisinha. Eu dei esse exemplo aqui na escola bíblica. Alguns não estavam. E Deus me tocou agora para me falar para a igreja. Como Deus nos coloca como um corpo, como um corpo em Cristo, nós temos que nos alimentar. Nós temos que estar separados do mal. Nós temos que estar cada vez mais buscando o Senhor, afastando as más companhias. Porque, querido, assim como nós
como bactérias para tentar inflamar a nossa vida, para trazer uma doença espiritual para nós podermos ser convencidos pelo mal. Por isso que esse verso, revestidos, pois como eleitos de Deus, nós somos eleitos de Deus, Deus que quis a nós, Deus que quer a nós, e Ele quer que nós sejamos revestidos por Ele. E quando nós formos revestidos por Ele, nenhum vírus desse mundo vai atacar a nós, porque a nossa mente, o nosso espírito vai estar selado com o nosso Deus poderoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Ergue suas mãos ao céu. Que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco todos os dias de nossas vidas, até a volta do nosso Senhor, e que possamos a cada momento de nossos dias glorificá-lo e exaltá-lo e dar honra ao nosso Deus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o melhor, e é só nós cremos que teremos o melhor nessa terra. Amém? Vou em paz. O Senhor